Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Ó Deus amado, Deus querido, mais uma vez, nós pedimos neste momento que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Através da vida de Tiago, quando escreveu esta carta, que o Senhor comece a falar conosco nessa noite e continue a falar nos próximos domingos até que terminemos esta carta, até que encerremos a exposição deste livro tão importante da Tua palavra. Que cada um de nós possamos compreender claramente, objetivamente, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer através do texto que lemos. Que cada um nessa noite, do mais sábio àquele que tem mais dificuldade para aprender, que o Senhor fale com ele em nome de Jesus. Ainda que sejamos confrontados, incomodados, mas que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, assim como nas quartas-feiras, que iniciamos aplicações do profeta Abacuque, a partir de hoje, se Deus permitir, nós estaremos expondo a carta de Tiago, trazendo para nós as aplicações de Tiago, até que encerremos esta carta, de maneira que nós falaremos a cada domingo partes do texto de Tiago, onde nós estaremos colhendo lições importantes para as nossas vidas. E como eu disse quarta-feira sobre Abacuque, sobre Tiago não é diferente. Nós precisamos ter uma continuidade na Igreja do Senhor, não só para entendermos a pregação contínua de todos os domingos, mas obviamente para desfrutarmos da comunhão com os irmãos, para engrandecermos o nome do Senhor no seu dia, na sua casa, mas também para que domingo após domingo nós tenhamos claramente as verdades do texto bíblico expostas para a nossa vida, tá certo? Então você que faz parte da nossa igreja, você que estará conosco nos próximos domingos, você já pode fazer uma leitura diária, semanal da carta de Tiago durante esses dias, para que você se familiarize cada vez mais e possa vir com mais sede de ouvir a palavra de Deus através da epístola de Tiago, tá bom? Então isso é muito importante. Queridos, a epístola de Tiago tem para nós ricas informações. O autor é Tiago. A grande questão é saber qual Tiago escreveu esta carta que leva o seu nome. É muito mais provável, tanto pela história da igreja, quanto pela história geral, e até mesmo pela forma como a carta é escrita no grego, é muito mais provável que o Tiago que escreveu essa carta é o irmão de Jesus, aquele a quem Paulo cita, por exemplo, em Gálatas 1,19. E só para deixar aqui uma informação importante, em Gálatas 1,19,
Paulo não está dizendo que esse Tiago, irmão de Jesus, é um dos 12 apóstolos. Paulo está dizendo que esse Tiago andava com os apóstolos, tá certo? Então é importante que nós tenhamos essa informação, sabendo que quem escreveu esta carta foi o irmão de Jesus, ok? Outra coisa importante é que a carta de Tiago, ela é tida como uma carta geral. Por quê? Porque não é uma carta escrita para uma pessoa ou para uma igreja local. Por exemplo, não é uma carta escrita para os cristãos em Corinto, para os cristãos na Galácia ou para os cristãos em Filipe. É uma carta escrita para cristãos de uma forma geral, tá certo? Se você ler comigo o versículo 1, você vai encontrar Tiago dizendo o seguinte: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Dispersão aqui quer dizer o seguinte: eu estou escrevendo para os cristãos que se dispersaram, que estão espalhados por todos os lugares, tá bom? Então imagine aí quanta tinta Tiago gastou para imprimir, né, as cartas e enviar para tanta gente espalhada pelo mundo, né? Obviamente eu estou brincando, não existia impressora, mas com certeza muitas cópias foram feitas para que os cristãos tivessem acesso a esta carta, tá bom? A epístola de Tiago, queridos irmãos, é um dos livros do Novo Testamento que foi incluído no cânon bíblico do Novo Testamento. Então, se você não está fazendo o discipulado, você vai ter um pouco de dificuldade para entender o que é cânon bíblico. Mas se você já fez ou está fazendo, você vai saber o que é. Cânon bíblico significa todos os 66 livros que estão inclusos na Bíblia Sagrada, ou seja, esses livros são a palavra de Deus, tá certo? Então, um dos últimos livros que foram reconhecidos como inspirados por Deus foi a carta de Tiago, tá bom? São só curiosidades para que os irmãos se familiarizem com esta bela carta que nós estaremos falando. O assunto da carta de Tiago, quando Tiago resolve escrever essa carta, ele tem um objetivo. O objetivo, o assunto dessa carta está em 3 pontos. Primeiro, Tiago está escrevendo sobre perseverar no sofrimento. Isso é muito importante, nós falaremos muito sobre isso hoje e nos próximos domingos. O segundo assunto da carta é que Tiago está dizendo para os cristãos o seguinte: vocês cristãos precisam ter uma vida responsável, vocês precisam ter um bom testemunho. E o terceiro assunto, obviamente, é que os leitores, ou seja, os cristãos que leram esta carta, foram impelidos por Tiago, foram orientados por Tiago para praticarem a lei. Então Tiago vai dizer que é importante nós não apenas entendermos a lei, mas praticarmos a lei. E isso é muito importante em toda a carta de Tiago, ok? Dito isso, queridos, nós, nos versículos 2 a 4, que são os 3 versículos que nós vamos falar nessa noite, nós identificamos aqui o primeiro ponto, olhando para a epístola de Tiago. E esse primeiro ponto, queridos, vamos dizer juntos? Aliás, eu vou falar, os irmãos repetem, tá certo? Vamos lá, primeiro ponto, diga assim: o Evangelho é contraditório a este mundo. Muito bem. Primeiro ponto que nós destacamos, olhando para os versículos 2, 3 e 4, é que o Evangelho é contraditório a este mundo. E olha que coisa interessante. A esta contradição que nós estamos falando, que é proposta pelo Evangelho, nós chamamos isso de paradoxo. Essa palavra bonita, paradoxo, significa algo que é incompatível, é o inverso.
Então, quando nós falamos que o evangelho ele é contraditório, nós estamos dizendo que ele é paradoxal a este mundo. Ele é o inverso deste mundo. É muito importante que nós entendamos isso. Paradoxo, queridos, olhando para um dicionário comum da língua portuguesa, significa uma opinião contrária ao senso comum. Senso comum, se você não se lembra, é tudo aquilo que nós achamos. Por exemplo, se alguém chegar para você e perguntar algo que você não sabe, e você se aventurar a responder, o que você vai dizer não passará de senso comum. Por exemplo, quem é Deus? Se você der uma resposta qualquer, aquilo é apenas um senso comum. Você não está dizendo o que realmente ou quem realmente é Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho a partir da visão de Tiago, nós estamos descobrindo que o Evangelho é o inverso do senso comum. Ou seja, o mundo vai dizer que Deus é um monte de coisa. Mas quem diz quem é Deus é a palavra de Deus. Percebem? Então isso aqui é muito importante em todo o Evangelho, mas especificamente através da visão de Tiago quando ele escreve a sua carta. Aquilo, queridos, que é paradoxal, que é contraditório, aquilo que é o inverso, nós chamamos de algo que não há lógica humana. Por exemplo, 1 mais 1, 2, acertou, né? Não é assim? 2 mais 2, 4, isso é lógica humana. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós estamos avistando uma lógica sobrenatural. Nós estamos olhando para um livro que fala de coisas que a mente humana nunca vai entender 100%. Nós estamos olhando para um texto que foi escrito por homens, sim, mas inspirados por Deus, ou seja, passa a ser então a palavra do próprio Deus. É por isso que quando o Evangelho vai dizer que uma jumenta falou, é porque ela falou. Você nunca vai explicar isso cientificamente, humanamente, naturalmente. Mas você explica sobrenaturalmente. Por quê? Porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, é porque é verdade. Você nunca vai explicar um jovem, provavelmente um adolescente, com uma cesta, 5 pães e 2 peixes. E só aquilo foi suficiente para alimentar uma multidão de pessoas e ainda sobrou milhares de pães e peixes. Como é que você explica isso? Não se explica. Humanamente não se explica. Liberalmente, olhando para o campo teológico liberal, eles vão dizer que isso não aconteceu. Mas o que o texto diz? O texto diz claramente que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, agradeceu a Deus e mandou que os seus discípulos distribuíssem. Todos se fartaram naquela tarde e várias cestas foram enchidas com as sobras. Se eu sei explicar isso ou não, não importa, mas eu sei que isso aconteceu. Então, queridos, o Evangelho é contraditório, ele não tem lógica humana nenhuma. Você não vai explicar a Bíblia humanamente falando, não existe isso. É necessário que nós expliquemos a Bíblia primeiro, pela iluminação do Espírito Santo, e segundo, estudando, analisando, investigando, mas sempre na presença do Espírito Santo. Senão eu não vou entender e passarei a analisar as Escrituras como um livro qualquer. Ou seja, o Evangelho não tem nenhuma obrigação de satisfazer a sabedoria humana. Mas eu queria que o Evangelho autorizasse o meu pecado. O Evangelho nunca vai autorizar o seu pecado.
Pelo contrário, o Evangelho vai condenar você por causa do seu pecado. O Evangelho vai dizer que a única forma de você ser absolvido do seu pecado, que te leva para o quinto dos infernos, é o sangue de Jesus na cruz. Se Ele não decidiu a sua salvação antes da fundação do mundo, já era, meu irmão. Você não vai para lugar nenhum, a não ser para o inferno. Por isso, o Evangelho não tem nenhuma obrigação de satisfazer nem a minha e nem a sua sabedoria. O Evangelho tem a obrigação de glorificar a Deus. Dito isso, queridos, ainda olhando para os versículos 2, 3 e 4 de Tiago, capítulo 1, o que nós aprendemos aqui? Ser provado e sorrir nos ensina obediência. Preste atenção nessa frase. Ser provado e sorrir nos ensina obediência. Como é possível ser provado e sorrir ao mesmo tempo? Como isso é possível? Vamos ler aqui o versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Por enquanto, versículo 2. Olha que coisa interessante. Tenham como motivo toda a alegria o fato de vocês estarem sofrendo. Olha que coisa interessante. Como isso é possível? Nós acabamos de explicar que o Evangelho, ele não é lógico, humanamente falando. Ele é paradoxal, ele é contraditório, ele é o inverso do que o mundo pensa e faz. Então, enquanto eu nunca vou entender humanamente como é possível sofrer e sorrir ao mesmo tempo, na palavra de Deus eu consigo não só entender, como viver essa realidade. Se Deus ordena, antes que eu compreenda, eu devo obedecer. Percebeu? Se Deus ordena, antes que eu compreenda, eu devo confiar que há algo aproveitável nisso. Você não entendeu não como é possível sorrir no sofrimento? Não importa. Viva conforme a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós, povo de Deus, queremos respostas para tudo. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E quando nós fazemos muitas perguntas sobre a nossa vida, nós acabamos confundindo as coisas e dizendo que o nosso pecado é obra de Deus. Isso é loucura, isso é heresia. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas quando eu, antes de querer entender alguma coisa de Deus, eu faço o que tem que ser feito, então eu consigo aproveitar a presença de Deus. Se Deus permite provações, há motivos nisso para nós nos alegrarmos. Porque as provações, queridos, cada um sabe o sofrimento que vive. O sofrimento que eu passo não é o seu. O sofrimento que você vive não é o meu. Mas nós temos tribulações. Uns mais, outros menos. Talvez o infortúnio que você vive, eu não consiga viver. Da mesma forma que a luta que eu travo, talvez você não consiga travar. Só que a questão não é essa, a questão é que a luta que foi permitida para a minha vida, ela foi permitida para mim. A luta que Deus permitiu para a sua vida foi permitida para você. Então cada um precisa carregar a sua própria cruz e seguirmos juntos aquele que passou pela cruz. Então, queridos, se Deus permite provações,
pode acreditar na palavra de Deus, porque há motivos no sofrimento para nos alegrarmos. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Versículo 3. Porque provações produzem maturidade. Se você não aguenta nada, então você precisa sofrer para amadurecer. Se você é um crente maduro, experiente, conhecedor da palavra de Deus, então significa que você já sofreu bastante, mas continua a sofrer. Só que a diferença é que a maturidade nos deixa mais preparados para enfrentar o que quer que seja. Mas tudo passa por provações, provocadas ou permitidas pelo próprio Deus. Não se esqueça, quem fala com você não é a música, é a palavra de Deus. Portanto, quando você cantar músicas dizendo que você tem que ser como criança, que você quer ser como criança, você está errado. A Bíblia nos ensina a amadurecermos e não sermos como criança. Porque a criança, ela não sabe das coisas. E quando ela permanece criança, ela não aprende, ela não cresce, ela não amadurece. Por isso, se você não aguenta muita coisa nesse mundo, sendo salvo em Cristo, então o que você precisa sofrer para que o Senhor amadureça a sua vida. Provações produzem maturidade. Leia comigo o versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então você vai suportando, você vai perseverando, você vai aguentando. Agora preste atenção no que Tiago está dizendo aqui, ó. Sabendo que a aprovação da vossa fé, preste atenção, aprovação naquilo que você crê. Se você é salvo, você tem fé. E se você é salvo e tem fé, é porque essa fé veio de Deus. Então Tiago está dizendo o seguinte: uma vez confirmada, ou seja, se o sofrimento que você está vivendo é de fato por causa da sua fé em Deus, aí você vai amadurecer. Agora, se o sofrimento que você está vivendo é por causa do seu pecado, por causa da sua vida pecaminosa, isso não tem nada a ver com a sua fé. E o seu sofrimento não é para te amadurecer, é para te castigar. Portanto, não confunda a sua fé, as coisas de Deus, com aquilo que você faz de errado. Diante disso, queridos, provações produzem maturidade. A aprovação da fé, ela acontece na prática. Isso não é imaginação, isso não é emoção, isso acontece na prática. Toda e qualquer situação que nos leve a querer duvidar ou desobedecer a Deus, isso se chama provação da fé. Olhe para o mundo e olhe para a igreja. Vamos fazer aqui uma análise rápida sobre o mundo e sobre a igreja do Senhor que está no mundo ainda. O mundo não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Então o mundo não vai perder o seu tempo obedecendo às leis do Senhor, porque não há nenhum comprometimento. Certo? Agora, olhe para a igreja do Senhor que está no mundo. Ela tem por obrigação, por ser povo de Deus, de viver segundo a palavra de Deus. Só que a igreja, queridos, ainda está no mundo. E a todo momento o mundo tenta entrar na igreja. E várias vezes, muitas igrejas estão não apenas permitindo que o mundo entre,
como estão convidando para o mundo entrar. Agora, olhe um pouco mais especificamente. Olhe para as famílias. Como é que as famílias estão sendo construídas nos dias de hoje? Então o rapazinho conhece uma mocinha, acham que se apaixonam, acreditam que aquilo ali é um amor à primeira vista, confunde os sentimentos como se fosse uma novela, como se fosse um dorama, como se fosse um drama, e acaba achando que Deus está naquilo ali. Daqui a pouco vem o fruto do ventre da mocinha. E o que é que acontece? Foi Deus. Foi o seu pecado. Foi a fuga que você deu da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o texto nos ensina nessa noite que quando nós somos provados por causa da fé em Deus, ou seja, por sermos obedientes à palavra de Deus, então esta provação nos amadurecerá. Mas se a provação for por causa do fruto do meu pecado, então eu vou sofrer sendo castigado. Queridos, não duvidar da provação é ser preparado para suportar tudo, desde que essa provação seja por causa da sua obediência na palavra do Senhor. Primeiro porque nós, povo de Deus, Primeira Igreja Batista de Viçosa, Pastor Jones, Epístola de Tiago, nós não estamos aqui para enganar você e dizer que o Evangelho são só flores. Tudo é um mar de rosas. Ninguém mais vai sofrer. Tudo será resolvido. A igreja agora vai crescer. Não vai faltar dinheiro. Isso não é Evangelho. Evangelho é sofrer. Mas se for para sofrer por causa da nossa obediência à palavra de Deus, então está tudo bem, porque esse é o assunto da carta de Tiago. Esta capacidade para suportar não vem da nossa fé, vem de Deus. Este é outro grande equívoco. As pessoas estão colocando na fé aquilo que na verdade tem que ser posto em Deus. Quem te faz suportar não é a sua fé, querido, é Deus em quem você crê. Isso é muito diferente. Sabe por que eu consegui? Porque eu tive muita fé. Não, é porque o Senhor te faz perseverar. É porque o Senhor enviou seu Filho para morrer por você na cruz. E o sacrifício de Jesus tem que ser perfeito. Você não pode falhar, porque Jesus morreu por você. Então você não cai, você não perde a salvação, não é por causa da sua fé, é por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, é por causa da palavra de Deus, do Senhor. Esta capacidade para suportar não vem da nossa fé, vem de Deus. Este tem sido o grande problema da igreja cristã atual: sobrecarregar a fé. O segredo é crer. Quem disse? Tudo é possível que crê? Preste atenção no texto. Tudo é possível. Não está dizendo que vai acontecer. Agora, o que é que o texto diz? Para o Senhor, nada é impossível. Percebeu a diferença? Sobrecarregar a fé é colocar a culpa em nós, porque nós não cremos. Sabe por que não deu certo? Porque você não teve fé. Está escrito aonde isso? Pastor, eu não sei mais o que faço da minha vida. Eu já orei, eu já isso, eu já aquilo. Eu não sei mais. Eu acho que a minha fé não está sendo suficiente. O que é que tem a ver? Você está obedecendo a Deus? Você está buscando respostas na palavra de Deus?
Você está congregando? Você está participando do reino de Deus? Você está doando a sua vida para a glória de Deus? Porque se você não está fazendo nada disso e não consegue atingir as suas metas e vai colocar a culpa na sua fé, quão raso biblicamente você é. E o que Tiago está tratando aqui, queridos, e esse é só os 4 primeiros versículos. Tiago está dizendo para os cristãos o seguinte: vocês precisam ser profundos na palavra de Deus. Vocês precisam sair da superficialidade. Vocês precisam entrar no mais profundo da palavra de Deus. Vocês precisam ser servos íntimos do Senhor. Vocês precisam conhecer tudo o que for possível acerca de Deus que está na sua palavra. Você não pode ser raso. Um milagre que alguém espera por anos, preste bem atenção nisso, um milagre que alguém espera por anos pode nunca ter sido confirmado pelas Escrituras. Sabia disso? Pode ser que alguém, provavelmente um falso mestre, pode ser que alguém tenha suplantado essa ideia na sua mente. Você tem que fazer voto ao Senhor. Quem disse isso? A Bíblia diz o contrário. Eclesiastes 5:5. Não façam voto a Deus, porque se você fizer voto a Deus, cuide em pagar. Se você não pagar, você vai sofrer. A Bíblia está dizendo o contrário. É paradoxal. Ao invés de alimentarmos a nossa comunhão com Deus, sendo raso e ouvindo qualquer coisa e aceitando qualquer coisa, nós passaremos a crer naquilo que ouvimos e não no que está escrito. Porque vocês estão me ouvindo agora, mas vocês também estão com a Bíblia aberta. Confiram aí para ver se não é verdade. Nós não somos guiados pelo que nós ouvimos. Nós somos guiados por aquilo que está escrito. Sola Scriptura. Amém? Segundo e último ponto do texto que nós lemos, ainda versículos 2, 3 e 4. Repita comigo assim: o cristão maduro conhece a vontade de Deus. Segundo ponto, ainda nos mesmos versículos, o cristão maduro conhece a vontade de Deus. Vamos voltar ao tema famílias. Pastor, o que eu preciso fazer para montar uma família de acordo com a palavra de Deus? Você mesmo já respondeu na sua pergunta. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se você for um cristão maduro, você já sabe quais são as respostas. Porque você tem um relacionamento contínuo com a palavra de Deus. Pastor, eu estou em uma situação complicada no meu trabalho. Como eu devo proceder de acordo com a vontade de Deus? Você já respondeu na sua própria pergunta. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. O grande problema é que as pessoas, os cristãos, estão indo buscar a vontade de Deus nos seus sonhos, nas suas visões, nas suas experiências, nas outras igrejas diferentes daquela que você é membro. As pessoas estão buscando a vontade de Deus na internet, nos stories, no YouTube, no TikTok. As pessoas estão buscando a vontade de Deus em qualquer livro que aparece na sua frente e você compra. Você não sabe quem escreveu, qual é a linha teológica dele, qual é a vida dele, se ele tem um casamento conforme as Escrituras, você não sabe. Então as pessoas, os cristãos, estão buscando a vontade de Deus em todos os lugares, exceto onde tem que buscar, na palavra de Deus. Por isso que eu falei, olhe para o mundo, olhe para a igreja, olhe para as famílias e veja o estrago. É difícil hoje em dia nós olharmos para a igreja do Senhor e vermos famílias realmente constituídas segundo a palavra de Deus. É uma coisa muito difícil. Eu consigo contar
nos dedos, olhando para as igrejas que eu já participei na minha vida, quais são as famílias que até hoje foram constituídas segundo a palavra de Deus. Não aconteceram escândalos, não aconteceram adultérios, os filhos estão sendo ou foram criados segundo a palavra de Deus. Eu tive o prazer de conhecer um jovem em Maceió, da última vez que estive lá. Eu acho que ele não tem 20 anos, um jovem, me lembrou o Eric, parece com o Eric, fisionomia. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu não penso em namorar tão cedo. Por quê, meu querido? Pastor, eu não quero me aproveitar da filha de ninguém. Eu quero primeiro constituir a minha vida com Deus. Eu quero ter certeza de quem é a pessoa que o Senhor tem para mim. Eu quero entender nas Escrituras quem é a pessoa que vai me ajudar a constituir a minha família. Como é gostoso ouvir isso de um cristão jovem, jovem na idade, mas que tem maturidade bíblica. Que coisa maravilhosa e que coisa difícil de se encontrar nos dias de hoje. Queridos irmãos, o cristão maduro conhece a vontade de Deus. O que a Bíblia propõe é paradoxal ao que está fora dela. Se não está na Bíblia, não serve. Simples. Nossos sonhos, supostos sonhos, visões, percepções, achismos, interpretações equivocadas, tudo isso não nos orienta segundo a palavra de Deus. Mas se eu conheço quais são as ferramentas de entender a palavra de Deus, primeira ferramenta, dobrar os meus joelhos. Segunda ferramenta, colocar o celular no modo avião. Terceira ferramenta, ler a palavra de Deus. Quarta ferramenta, consultar comentários bíblicos de boa procedência. Outra ferramenta, participar das programações da igreja. Outra ferramenta, ter a assistência do pastor. O pastor não vai adivinhar o que você está precisando, não. Você tem que procurar o pastor muitas vezes. Eu posso descobrir do nada. Tudo bem, meu irmão, tudo bem, minha irmã. Mas eu posso nunca descobrir se você não chegar. Outra ferramenta para se entender a palavra de Deus, escola bíblica. Outra ferramenta, aqueles irmãos mais maduros na igreja, que têm bom testemunho, que têm conhecimento da palavra. É difícil? Não. Tudo isso, sonhos, visões, percepções, achismo, eu, tudo isso está fora das Escrituras. Logo, se eu sou alguém orientado pela palavra de Deus, então eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Mas se eu estou sendo orientado por qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, a Bíblia não tem nenhuma responsabilidade pelas minhas frustrações. Porque não foi ela que me levou a frustrar-me, fui eu mesmo. Agora, quando eu sofro, porque sou um crente piedoso, bíblico, temente a Deus, a Bíblia tem responsabilidade com aquilo que eu sofro. Ela me protege, ela me guia, ela cuida de mim, ela amadurece a minha vida, ela me torna cada vez mais um crente mais preparado para que aquilo que eu faça todos os dias da minha vida sempre seja algo que glorifique a Deus. Mesmo quando a aprovação não cessa, o cristão bíblico permanece com um largo sorriso. Vocês acham que um pastor não sofre? Uma família pastoral? Vocês acham que um diácono não sofre? Vocês acham que um novo convertido não sofre? Vocês acham que um pai de família, uma mãe de família não sofre? Cristão, piedoso, sofre. Nós sofremos. Todos os dias nós temos lutas para travar. Como eu disse, o Evangelho não é somente doce.
ele é também amargo. Por isso, queridos, mesmo quando a provação não cessa, o cristão bíblico permanece com um largo sorriso. Por mais que nós soframos, nós que somos piedosos, nós temos um largo sorriso no rosto, porque o Senhor é o nosso Deus. A provação traz perseverança, e a perseverança precisa ser completa. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa. Isso é muito importante. A completude, a totalidade dessa perseverança, porque ela tem que ser completa, o que ela faz conosco? Versículo 4. Ela nos torna perfeitos. Está acompanhando aí? Essa perfeição, queridos, é o cumprimento da perseverança de Deus nos seus santos. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: essa perseverança deve ter completude, ela deve ser completa. Tiago está dizendo o seguinte: nós só vamos deixar de sofrer quando chegarmos lá. É isso que Tiago está dizendo. Essa completude da perseverança, ela nos deixa o quê? Íntegros. Você sabe o que é íntegro? É algo que é inteiro, completo, não falta, está completo, ele é íntegro. É o cumprimento da santificação de Deus em nós, em seus santos, em nós. Então, quando nós olhamos para nós e pelas Escrituras nos identificamos como íntegros, não é porque nós cremos, é porque o Senhor é misericordioso e nos faz íntegros. O que é que o texto diz mais? A completude da perseverança nos torna em nada deficientes. Ou seja, nos torna eficientes. Em nada deficiente quer dizer o seguinte: perfeição, integridade, santos como Deus é. É o cumprimento do aperfeiçoamento de Deus nos seus santos. Vamos olhar para a história da igreja. Desde a época de Israel, lá atrás, em Gênesis 12. A história do povo hebreu. Deus escolhe uma nação, Israel, e a partir dessa nação, ele resolve salvar pessoas de todas as outras nações. Ele não resolve salvar todas as nações, e sim pessoas de todas as outras nações. A partir disso, olhando para a história do povo hebreu, a partir de Gênesis, especialmente no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós enxergamos ali um povo que foi encontrado por Deus. Deus então chega para o povo e diz o seguinte: eu tenho uma lei para vocês. Não matem, não roubem, não adulterem, não coloque no meu lugar outros deuses. Deus dá uma lei para o seu povo. A partir do momento que Deus dá uma lei para o seu povo, explica cada um dos mandamentos, mostra para o povo qual é o castigo se o povo não obedecer os mandamentos. O que acontece com o povo até Jesus chegar, até Jesus nascer? Vamos falar dessa época da história. O que acontece com o povo? Muitos morrem. A nação inteira é cativa várias vezes. Deus faz com que outras nações prendam o seu próprio povo, a sua própria nação. E eles passam anos escravos de nações estrangeiras.
E você sabe disso porque está na Bíblia. Por que esse povo sofreu tanto? Porque não obedeceram à lei do Senhor. Simples. Qual é a mensagem de Jesus quando ele nasce e vive entre os homens? O meu povo perece por falta de conhecimento. Como é que você vai obedecer se você não conhece? Só que Romanos capítulo 2 diz que você conhece. Ninguém é desculpável, principalmente o povo de Deus. Então, queridos, ninguém é experimentado pela metade. Leia de novo o versículo 4 comigo. A perseverança deve ter ação completa, ou seja, ninguém é experimentado por Deus pela metade. A coisa precisa acontecer. Primeiro, para que Deus seja glorificado, e segundo, para que o seu povo seja moldado e corrigido, eu e você. Ninguém é experimentado pela metade. Eu não gostei dessa igreja. Aí você vai para outra. Eu não gostei dessa igreja. Aí você vai para outra. Eu não gostei dessa igreja. Aí alguém chega e diz para você: se você não gosta de igreja nenhuma, abra uma. Boa ideia. Vou abrir a minha própria igreja. A perseverança deve acontecer total, completa, do início até o fim. Eu não gostei dessa pregação. Abra outro vídeo. Também não gostei dessa. Siga outro pastor. Eu também não gostei dessa não. Ah, já sei. Vou gravar as minhas próprias pregações. Queridos, perfeição, integridade e eficiência, que é o contrário de deficiência, não são frutos de fórmulas mirabolantes para se buscar a Deus. Para você ser perfeito, íntegro e em nada deficiente, você não precisa fazer nenhum truque, nenhuma mágica. Você não precisa plantar bananeira. Você não precisa fazer nada além do que a Bíblia diz. Estar na presença de Deus, de uma maneira simples, objetiva e diária. Nada tem a ver, perfeição, integridade, eficiência, nada tem a ver com cultura local. Mas é porque aqui é assim, pastor. E na Bíblia é assim? O que é que a Bíblia tem a ver com cultura? Nada tem a ver com excentricidade, algo que é mirabolante demais, algo que é muito enfeitado, não precisa. Nada tem a ver com desnecessidades, porque o nome já diz, é desnecessário. Quais são as ferramentas que eu falei agora há pouco para se aprofundar nas Escrituras? Primeira, joelhos dobrados. Segunda ferramenta, celular no modo avião. Pastor, porque o senhor não conhece meu namorado, minha namorada. O que tem a ver? O que tem a ver o seu momento com Deus com as outras pessoas? Qual é a prioridade das nossas vidas? Qualquer coisa? Ou aquele que nós adoramos no primeiro dia da semana? Deus. Agora, perfeição, integridade e eficiência são resultados de uma fé sólida, profunda, fundamentada nas Escrituras. Amém?